Atenção, nação rubro-negra, o clima é de decisão e as notícias chegam quentes, direto dos bastidores. O Flamengo entra em campo para mais um confronto decisivo na Libertadores, mas nem tudo são boas notícias. E olha, isso pode mudar completamente o cenário da partida. Desfalque de última hora. Um nome importante está fora e não é qualquer jogador. Léo Pereira não conseguiu se recuperar a tempo após um corte sofrido na última partida. A ausência do zagueiro levanta dúvidas e aumenta a tensão para o jogo. Quem assume essa responsabilidade? Como o sistema defensivo vai reagir? A resposta só vem dentro de campo, mas a preocupação já tomou de conta da torcida. Do outro lado, surge um alívio e daqueles. De La Cruz está confirmado. Após ser poupado por conta da grama sintética, o craque volta e pode ser peça-chave nessa batalha. Será que ele vai decidir? A expectativa está lá em cima. A provável escalação já está circulando, estratégias começam a ser desenhadas e os bastidores estão fervendo. Cada detalhe pode fazer a diferença em um jogo que promete ser eletrizante do início ao fim. A gente traz aquele react quente, no estilo que você já conhece. Um recorte especial do SBT Esportes com as últimas informações do setorista Vene Casagrande, que trouxe atualizações exclusivas nesta terça. O Flamengo na Libertadores é outro nível e você não vai ficar de fora dessa, né? Portanto, tudo sobre o nosso Mengão iremos acompanhar agora. Após vitória em cima do Atlético Mineiro, o Flamengo vira a chave para o jogo contra o Estudiantes na Libertadores. A partida será lá na Argentina. A gente vai ver como está a preparação do rubro-negro. E sorte tua, que agora o Medina é meu, hein? Isso é um problema teu. Rodou. Sem tempo para descanso. O Flamengo tem um calendário apertado antes da pausa para a Copa do Mundo. Amanhã o time já encara seu terceiro desafio pela Libertadores. Mais um fora de casa. Na estreia na competição, o rubro-negro venceu na altitude por 2-0. Agora a equipe de Leonardo Jardim viaja para Buenos Aires, onde encara o Estudiantes. Adversário que o Flamengo enfrentou no ano passado nas quartas de final e passou nos pênaltis na Argentina. Em 2026, o rubro-negro começou melhor a Libertadores. É líder do Grupo A com 6 pontos. Caso vença, a equipe começa a encaminhar a vaga para as oitavas de final. Esse ano, o time encara a fase de grupos como prioridade, já que em 2025 acabou passando em segundo, precisando definir fora de casa. O Estudiantes é o segundo colocado com 4 pontos, vem de um empate e uma vitória. O técnico Leonardo Jardim deve ir com força máxima para o duelo. No entanto, a forte concorrência no elenco, principalmente no meio de campo, oferece diferentes alternativas ao treinador. Um dos jogadores que ganhou prestígio com Leonardo Jardim é Samuel Lino. Desde a chegada do técnico, ele segue como peça importante no ataque rubro-negro, com 7 participações em gol em 12 jogos. A presença de Lino tem sido quase certa nos jogos, e ele tem feito a diferença. O Flamengo chega à Argentina em busca de uma vitória e a sequência positiva da equipe dá ânimo ao torcedor. A chegada de Leonardo Jardim transformou não apenas os resultados, mas também o ambiente interno do grupo, que espera continuar vivendo dias vitoriosos. Muito bem, tá aí o Flamengo se preparando. Eu quase li. Imagina o corte. Uma casca de banana. Eu acho que esse corte ia ser com o maior número de visualizações da SBT. Ô, Vene da história. Casagrande. Vene Casagrande, vamos colocar aqui na tela. O treinador Leonardo Jardim tá 7 jogos sem perder no comando do Flamengo. A gente preparou uma arte aí. Caio, eu vou primeiro com você. Ele pode quebrar a marca até mesmo, sabe de quem? Do Jorge Jesus, Do Vene. JJ. Cara, o sorrisinho dele de canto. Ah, sabe aquela coisa... Lembrando que Jardim foi indicado pro JJ. Ah, é verdade? Depois que o Jorge Jesus aceitou a proposta do Benfica, sério, isso quem disse, inclusive, foi o presidente Mbappé, que na época era conselheiro do futebol do Flamengo. E o Jorge Jesus, na ocasião, falou, olha, tem um treinador que eu quero indicar para vocês. É o Leonardo Jardim. E hoje ele tá aí no comando do Flamengo. Lembrando, gente, que isso é o número de vitórias seguidas. Porque às vezes no futebol a gente fala... Ai, gente, eu botei a mão sem querer, o troço piscou e custa caro, Vene. Perdão aí, pessoal da diretoria. Não, foi sem querer que eu botei a mão. Eu encostei sem querer. Lembrando que quando a gente fala invicto no futebol... tem empate também, tá bom? A gente tá falando de vitórias seguidas, Caio.
Olha aí, ele tá com 7 vitórias seguidas e o Jorge Jesus tem 10 vitórias seguidas. Erraram o ano ali, o ano é de 2026. Nação, Leonardo Jardim com início impressionante aí defendendo as cores do nosso Mengão. Já são 7 vitórias consecutivas e próximo de bater aí a marca de Jorge Jesus, um dos treinadores mais vitoriosos que passou pelo nosso Mengão. Imagine só se continuar vencendo, né? Tem jogo difícil contra o Estudiantes fora de casa nesta quarta-feira e no final de semana enfrenta o Vasco da Gama. Serão 2 vitórias aí que com certeza entrarão para a história do nosso Mengão, se por acaso vier. Jogando da forma que está jogando, o Flamengo se empenhando, se esforçando, correndo um pelo outro, tem tudo para acontecer. E se o Flamengo vencer nesta quarta-feira, encaminha praticamente a classificação na competição sul-americana. Serão 9 pontos aí, deixando o segundo colocado com apenas 4. Então, 2 decisões que o Flamengo tem pela frente, nesta quarta e no próximo domingo. Mas falta pouco, Caio. Será que a gente vai viver esse momento aqui no SBT Sport Rio? Tomara que não, né? Porque domingo tem Vasco e Flamengo. Mas assim, o Leonardo Jardim começa muito bem no Flamengo, né? Apesar da derrota lá pro Red Bull Bragantino, depois daquilo o Flamengo empilhou vitória jogando muito bem. E cada jogo do Flamengo parece que o Flamengo evolui um pouco mais, assim, taticamente, de entendimento de jogo, da leitura de jogo do técnico e, consequentemente, do time dentro de campo. Um time muito consciente do que vai fazer a cada momento do jogo. Um time que sabe ser pressionado e reagir a isso logo em seguida. Um time muito inteligente dentro de campo, assim, que reflete muito do seu treinador nas coletivas, o quanto que ele enxerga bem a partida, o quanto que ele estuda os seus adversários. É um cara muito inteligente no que faz e está colhendo esses resultados, não é à toa, né? Mas espero que ele pare na 7ª ou na 8ª vitória, porque domingo tem Clássico dos Milhões e eu tô do outro lado. Bota aqui no meu super telão a lista de relacionados. Fala, o Leonardo Jardim igualou o Tite e hoje o seu treinador, Renato Gaúcho, em 2021. O Tite e Renato Gaúcho conseguiram 7 vitórias consecutivas. E agora o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim... O Renato foi naquela fase inicial que... É aquela fase. Ai, Vene, aquela tá vendo? fase Tudo que é engana escada muita pra gente. você, tá vendo? Tá vendo como você é? O meu câmera lá da Rede Economia, ele é Ulisses, ele é corintiano. Tava todo feliz na gravação lá com o Diniz. Eu falei, calma. Tá naquela fase também. Eu já passei. Só que o Diniz ainda não sofreu gol. Isso chama atenção. Chama atenção. Já ouviu aquela música? Estou numa mesa com 4 cadeiras. É isso. Que você sabe o que vai Depois acontecer. Depois do 6-0 do Vasco no Santos, eu queria que o Diniz ficasse pra sempre. Né? É assim. Olha aí, ó. É a lista de relacionados. Alexandre, Andrei, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo de Arrascaeta de la Cruz, Diogo Alves, Emerson Real, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Pedro Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão e o Wallacian. Faltou alguém aí, ô Vene Casagrande? Léo Pereira fora? Léo Pereira tá fora, segundo o Flamengo, por conta de um corte que ele sofreu. Esse corte ainda não cicatrizou, então ele não pode entrar em campo. A boa notícia... Saboneteira, não? Não, foi no último jogo. Foi no último jogo. Foi no último jogo. Nem foi moto, como já aconteceu no Flamengo também. Sabonete foi o Lodeiro. Tô falando que você pisou no negócio do sabonete. O Arão, por exemplo, se machucou no azulejo de casa, também, nos tempos de Flamengo. Adriano, uma vez na Luz? Na Luz, não. Não, aí foi da Foi na Jardim, moto. depois foi a moto. Tá Isso é coisa boba. Isso é coisa boba, exatamente. Mas enfim, o Léo Pereira tá fora por conta desse corte que ele sofreu no último jogo. Pulgar continua fora e o Lucas Paquetá também continua fora. Ou seja, o Flamengo tem 3 desfalques. A boa notícia é que o Carrascal agora volta. Dependendo da atuação dele, como foi nas últimas atuações, nem é tão boa notícia assim. Mas eu espero que ele, nesse período ausente dele, ele tenha botado a cabeça no lugar para poder voltar e ajudar, porque ele já ajudou muitas vezes o Flamengo. Vamos pegar o Plata, por exemplo. Não adianta você julgar o jogador por conta de um período ruim. O Carrascal é bom jogador, é uma boa opção para o setor ofensivo. Hoje não é titular, sem sombra de dúvidas. O titular continua sendo o Gonzalo Plata, mas depende muito do que o Leonardo Jardim vai fazer nesse jogo. Ele vem rodando muito o elenco, por conta disso a gente vê os jogadores performando muito bem. Fisicamente falando, acredito eu que ele vai continuar com essa teoria de rodar o elenco nesse jogo contra os Estudiantes. E roda o elenco e a comunicação também. A gente olha aqui a foto, Caio, da arte com o Luiz Araújo e o Everton Araújo, mostrando realmente isso. Eu falei antes agora do Vidalba, a comunicação também conversa, mostra pro torcedor assim,
é uma competição onde a gente precisa de todo mundo, Caio. Por isso que tá o Flamengo... Exatamente. Vene Casagrande tem total razão quando cita Eric Pulgar no que diz respeito à questão de psicológico. O jogador que é considerado um dos melhores volantes do futebol brasileiro, é chileno, mas defende as cores do nosso Mengão, tem tido aí muita, vamos dizer assim, atitudes que prejudicam o Flamengo, levar muitos cartões amarelos, ser suspenso por partidas importantes, e isso prejudica o próprio clube. Então, esse momento que ele foi punido, esse momento que ele está fora do time, entrou um outro garoto que vem dando conta do recado, Everton Araújo, e penso eu que Leonardo Jardim dificilmente não vai manter o atleta no time titular. Ele vai prezar por essa consistência que o jogador está tendo com a equipe do Flamengo, e é claro, se precisar de Pulgar, ele estará disponível. Então esperamos que Pulgar tenha colocado a cabeça no lugar. Em jogadas mais complicadas ele tire o pé um pouco mais para não prejudicar, né? Porque isso dificulta ainda mais o sistema de jogo do Flamengo quando perde um jogador de meio campo. Nem sofre tanto com isso com o elenco desse, Sim, né? A comunicação do clube com o torcedor também faz parte da gestão do elenco. Às vezes parece que é besteira, mas tem jogador que se importa assim, toda vez a arte é do fulano, é do ciclano. Isso dentro do grupo, às vezes pode parecer que ninguém liga, mas no fundo sempre tem alguém ali que, eu nunca nunca me prestigiam. Isso faz a diferença para o jogador. O jogador gosta de se sentir prestigiado, gosta de receber um carinho tanto do clube quanto do torcedor. Então, a comunicação do clube tem que ser muito inteligente sempre. O Botafogo usou aí o Djalma na arte de hoje, o Flamengo também usando o Everton Araújo e Luiz Araújo. São irmãos, né? Inclusive, Fernandinho, aproveitando que o Everton Araújo está na arte, eu tenho a opinião seguinte, o Pulgar continua fora, mas se ele voltasse nesse jogo, o Everton Araújo continua sendo titular. A temporada do Everton Araújo é muito melhor do que a temporada do Pulgar. Isso não quer dizer que eu quero que o Pulgar saia do Flamengo, Perfeito. Isso não quer dizer que eu acho que o Pulgar não veste mais a camisa do Flamengo, não tem mais potencial. Não, isso quer dizer que futebol é momento. E o momento do Everton Araújo, ele é titular absoluto. Quando o Paquetá voltar, aí é uma outra história. Respeito muito o Everton Araújo, bom momento dele, mas só dá para escalar 11. Porém, hoje, entre Everton Araújo e Pulgar, Everton Araújo é o titular. Falar em Pulgar, ele vem fazendo trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Ele estava cotado para voltar agora no jogo contra o Estudiantes, mas ele segue fora da partida, como o Vene trouxe aqui. A gente ainda tem um vídeo do Pulgar fazendo uma tatuagem. Não é possível. Ele tá fazendo uma tatuagem no tatuador, Lucas Maffei. E se bobear no próximo jogo, quem vem de volante é o tatuador, o Lucas Maffei. O Instagram dele é Maffei Tatu. O jogador, inclusive, já fez outras tatuagens com o Lucas. Ô, Vene Casagrande, olha, imagina assim um rapazinho que todo jogo ganha um cartão amarelo, né? Aí se bobear o vermelhinho. Ele tá com uma maquininha de um negócio que fica pra sempre na pele. Você deixaria, ô Vene Casagrande? Não deixaria. Gosto muito do Pulgar, não deixaria. É algo que vai ficar pra sempre na sua pele. Olha aí, Caio. O Arrascaeta você deixaria? A Arrascaeta é diferente, né? Deixaria. Gente, eu tô boba. E vou dizer, ele tá indo bem ali na tatuagem, olha lá. É que o Everton Araújo tá tão bem que o Pulgar já tá pensando em mudar até de profissão. Né? Meu Deus. Gente, ele tá indo bem, não é fácil... olha, ele... E ela? E ela ainda meteu... Vene do céu! Ainda meteu olhando! É o autógrafo dele, né? É o autógrafo dele? É o autógrafo dele. Pareceu. Mas foi freehand? Ou ele desenhou antes? Desenhou antes, né? Gente... Então 5 ali, ó. Olha lá. Quem olha assim nem pensa que ele leva cartão todo jogo. Nem o cara pensa, tranquilo, alisando. Fazendo a tatuagem, todo delicado. Mas ele tem uma cara de tatuador mesmo, porque todo tatuado... Olha lá como é que é. Ele tá sem camisa. Pra quem não pode ver, é uma imagem do Pulgar tatuando o seu tatuador, como a gente já contou. Só que o Pulgar tá com as luvas, né, da higiene, né? E... Salve, salve nação! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, 28 de abril de 2026. Nesta terça, trazemos as últimas informações do Flamengo, que já soltou a lista de relacionados para enfrentar o Estudiantes da Argentina nesta quarta. Jogo valendo a liderança do Grupo A. O nosso Mengão tem 6 pontos, 100% de aproveitamento e tem uma grande possibilidade de encaminhar a classificação em primeiro. Se vencer
a equipe argentina nesta quarta-feira em Buenos Aires. O nosso Mengão vai a 9 pontos e praticamente aí consegue a classificação direta já, né? Por pouco, vamos dizer assim, questão de um empate ou dois, o nosso Mengão não está classificado. Mas se vencer, encaminha a classificação. E é claro que o desejo do Flamengo é encaminhar a classificação o mais breve possível, porque nos próximos jogos, ou até mesmo jogos em casa, na Libertadores, o Flamengo pode até entrar com a equipe alternativa e priorizar de vez o Campeonato Brasileiro. Assim, seguir firme em busca dessa tão sonhada liderança aí, o Flamengo que está brigando com o Palmeiras ponto a ponto. Nesse momento, a equipe carioca está a 6 pontos de diferença do time paulista, só que com um jogo a menos. E ainda faltando o confronto direto, que é a última partida antes da parada para a Copa do Mundo. Então iremos chegar aqui trazendo todas as informações do nosso Mengão, mas antes, já pedimos a vocês que, se é novo no canal, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Iremos deixar também o link do canal da SBT Rio com o programa completo, a quem utilizamos aqui um recorte para reagir. Então, quer acompanhar o SBT Rio? Link aí na descrição. E antes de falar um pouco sobre a lista de relacionados, trazemos aqui números impressionantes de Leonardo Jardim à frente do Flamengo. E o treinador nada mais, nada menos está perto de alcançar números impressionantes de Jorge Jesus, o maior treinador que passou pelo Flamengo. Isso mesmo, Jardim está próximo de alcançar os números de Jorge Jesus. Com menos de 2 meses de Flamengo, Jardim vive uma lua de mel com a torcida. A goleada por 4-0 sobre o Atlético Mineiro no último domingo foi a 7ª vitória seguida do time carioca. Jardim ultrapassou a melhor sequência de seu antecessor Felipe Luiz, que venceu 6 partidas seguidas em 3 oportunidades, e também igualou o desempenho de Tite em 2024 e Renato Gaúcho em 2021, que venceram 7 confrontos consecutivos. Porém, o ex-treinador da seleção alcançou a marca em jogos no Campeonato Carioca, enquanto o português enfrentou equipes da Libertadores e Campeonato Brasileiro, que se torna ainda mais difícil e complicado, né? À frente do atual comandante, há outro treinador português que tem um carinho da torcida flamenguista, Jorge Jesus. Em 2020, seu último ano no Flamengo, ele atingiu a marca de 10 vitórias seguidas, número que é o recorde do rubro-negro no século. Porém, a sequência envolve 7 jogos do Carioca, Boa Vista, Independente Del Valle, Cabofriense, Júnior Barranquilla, Botafogo, Barcelona, Portuguesa, Bangu e Volta Redonda. Então são jogos aí considerados fáceis, né? Que são jogos do Campeonato Carioca. Então isso com certeza tem um peso enorme. Já Léo Jardim está com partidas no Brasileirão e também na Libertadores da América. No século passado, há outras marcas ainda maiores de outros 2 treinadores históricos do clube. Cláudio Coutinho, que chegou a 13 jogos consecutivos entre 78 e 79, enquanto Flávio Costa teve treinador com mais jogos pelo Mengão, alcançou 15 triunfos seguidos na campanha do título de 42. Os números são dos sites especializados em estatísticas. Então vamos trazer agora, né, a lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Independente, né, que acontece jogo que acontece nesta quarta-feira, né, às 21h30, horário de Brasília. Sem Léo Pereira e com Carrascal, veja a lista para o jogo contra o Estudiantes. Pulgar ainda não fez treino completo com o grupo e fica de fora da partida na Libertadores. Penso eu que nenhum torcedor rubro-negro está com saudade de Pulgar. Pelo contrário, Everton Araújo tem se tornado aí titular absoluto com a ausência do chileno e venhamos e convenhamos. Pulgar, para entrar nessa equipe de novo, vai ter que ralar bastante. O jogador chileno, que é conhecido por entradas duras, é conhecido por levar muitos cartões amarelos, inclusive vermelhos, vai ter que mudar o seu comportamento dentro de campo se quiser ganhar uma vaga com Leonardo Jardim. Já por outro lado, Everton
Everton Araújo ganhou moral com o treinador português e agora dificilmente vai sair do time. É claro que, se tratando de Pulgar, ele vai ter que jogar mais bola do que Everton Araújo para entrar nessa equipe. E se for comparar ao futebol também de Lucas Paquetá, aí já é outra história, né? Penso eu que quando Paquetá se recuperar, ele volta ao time e Everton Araújo fica sendo aí a primeira opção no banco de reservas para substituir um volante. O Flamengo divulgou nesta terça a lista de relacionados para o jogo contra o Estudiantes na quarta, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A novidade é a volta de Carrascal, que vem cumprindo suspensão em competição da CBF. De La Cruz também reforça a equipe. O uruguaio foi poupado no jogo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte por causa da grama sintética. Ele tem chances de começar como titular na Argentina, né? Precisamos destacar também a evolução de La Cruz. O jogador uruguaio que desde que começou a vestir a camisa do Flamengo, sempre possuiu problemas físicos, né, no joelho, né? Há quem não se lembre aí daquela ocasião, daquela situação que foi exposta pelo médico do Flamengo, dizendo que ele foi contratado já sabendo do problema que tinha físico. Mas parece que esse ano, né, o Flamengo consegue aí mesclar o jogador, consegue colocar o jogador não em todos os jogos para que ele não se machuque e vem dando resultado aí dentro de campo. Jogando muito bem aí no meio campo, tem uma grande possibilidade de iniciar a partida. O zagueiro Léo Pereira está fora do confronto. Após corte profundo na canela esquerda durante o confronto contra o Atlético Mineiro, o jogador levou pontos na região, ainda na Arena MRV. Em processo de cicatrização, o zagueiro não pôde ser relacionado para a viagem a Buenos Aires. Já Pulgar continua como desfalque. Também suspenso no Brasileirão, o chileno vivia a expectativa de retornar na Libertadores, mas ainda não fez um treinamento completo com o grupo. Ele se recupera de lesão no ombro direito e está na fase de transição. Outro que permanece fora é Paquetá. O meia, que segue realizando trabalhos de fisioterapia, ainda não tem previsão exata de volta. Apesar de expectativa otimista por parte do atleta, o Flamengo trata a situação com cautela. Diante do Bahia, no último dia 19, ele sofreu um edema na coxa esquerda. Então são esses jogadores que estão fora. Dos demais, o Flamengo vai com força máxima, o Flamengo vai com o que tem de melhor em busca de mais um confronto, mais uma vitória aí expressiva nessa competição. Se o Flamengo ganhar, essa é a terceira consecutiva, né, encaminha a classificação e faz um bom início aí de 2026.